Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Tava sumida, né? Diabetes com propósito aqui. Peço desculpas. Fiquei aí quase um mês, acho que deu um pouquinho até mais de um mês, sem gravar vídeos com a constância que eu tava gravando, 3 a 2 vídeos por semana. Teve vários motivos para isso. Um deles é que eu comecei num novo emprego, então até eu me adaptar, é, desculpa, até eu me adaptar com a rotina nova, tudo leva um tempo. Mas agora já tá tudo sob controle, emprego tudo tranquilo, graças a Deus, filhas na escola, marido e o diabetes com propósito, porque o propósito da minha vida com diabetes é esse. E por falar em propósito, Deus tem me mostrado muitas coisas em relação ao diabetes, né? Como acho que a maioria de vocês sabem, agora em novembro, né? Tá chegando aí o mês de novembro, no dia 14, nós comemoramos o Dia Mundial do Diabetes, né? O Novembro Azul, já até tô de azul por conta disso também. E é uma ocasião que acontecem muitos, mas muitos eventos mesmo, para as pessoas falarem a respeito de diabetes, para desmistificarem, né, tirar os mitos aí, falar sobre tratamento, falar sobre relacionamento. E eu tô aqui para falar da parte espiritual, que é o que eu gosto mais de falar e eu sei falar melhor, né? E aí, o que que acontece? Como vocês sabem, eu não estou mais no Momento Diabetes, né? Momento Diabetes, para quem não conhece, vale a pena. É uma revista sobre diabetes que já está aí, vai caminhando aí para o seu 8º ano. É um projeto que foi idealizado por mim e pela Letícia, que era minha sócia. E em agosto desse ano, eu saí da Momento Diabetes e aí alcei uma carreira solo. Então, quando eu saí da Momento Diabetes após 7 anos e meio vivendo, respirando diabetes, porque além de ser o meu trabalho, quer dizer, além de ser a minha doença, a condição que eu vivo há quase 30 anos, também era o meu trabalho. E às vezes acaba ficando um pouco pesado, porque eu sou de carne e osso, né? E são muitas emoções, são muitas coisas que nós, pessoas com diabetes, passamos no decorrer da nossa caminhada com a doença. Como eu já disse aqui, repito, para mim o diabetes, eu tenho ele realmente como uma bênção na minha vida, por vários motivos que eu já enumerei. Porém, é uma doença autoimune, é uma doença que requer de mim controle, sabedoria para poder lidar com ela no dia a dia, para poder saber identificar uma hiper e uma hiper. Tudo isso, quem tem diabetes sabe e acaba se tornando natural com o decorrer do tempo. Porém, quando você também trabalha com isso, a coisa às vezes pode caminhar aí para um burnout, né? Quem não sabe aí o que é burnout, burnout é quando você cansa de uma situação. E o cansar do diabetes eu não posso abandonar. Você não pode abandonar uma condição que você tenha e falar, eu cansei, eu não quero mais isso, né? Vou tirar um ano sabático aí, 7 anos, que é o período sabático, ou um ano do diabetes. Não tem como, você tem que conviver com ele. Mas eu poderia não trabalhar mais com o diabetes, que foi o que aconteceu. E aí eu consegui um novo emprego numa assessoria de imprensa aqui na cidade onde eu moro e eu tô adorando. Estou escrevendo, cobrindo eventos, falando sobre outros assuntos além do diabetes. Porém, eu tenho diabetes na minha vida como um propósito de Deus. E Deus entende, Deus sabe desse período aí que eu passei do burnout. Quando eu criei o canal aqui para vocês, ele veio como realmente uma resposta de Deus em oração para mim, para eu continuar falando do diabetes, me envolvendo com a comunidade. Mas eu precisava antes respirar, eu precisava de um tempo. E eu engatei uma coisa na outra. Eu saí da Momento, já lancei o Diabetes com Propósito e continuei. Comecei num novo emprego, continuo com a MyCode, que é a linha de cosméticos que eu sou embaixadora. Então foi tudo junto e realmente eu fiquei estafada. Aí tirei um período de férias, fiquei um tempo fora, voltei e com as energias recarregadas. E aí, bem nesse tempo que eu voltei para um evento de diabetes. Eu estava em São Paulo
E no domingo passado, no domingo agora, que acabou de ter, teve o Diabetes On, da minha querida amiga Marina Barros, a diabética tipo ruim, no qual foi falado, é um congresso de diabetes muito bacana, e no qual eu fui palestrar sobre como é ser mãe e ter diabetes. Palestrei ao lado da querida Fran Justus e também da querida Kate Paloma, né? Que fala muitíssimo bem sobre maternidade e diabetes. E foi nesse evento, após me reencontrar com a comunidade doce que eu amo, que eu falei, esse é o meu propósito. Eu não posso deixar isso de lado, eu não posso abandonar assim tantas vidas que Deus colocou no meu caminho, tanto para eu aprender quanto para eu ensinar também alguma coisa. E é isso. É sobre isso, é sobre os propósitos, né? Isso aqui tem um propósito de ser esse canal. Tem um propósito de se comunicar com Deus. E aí eu percebi também uma coisa que é muito importante. Tudo na vida, a gente tem que ter sabedoria. Salomão, que é até uma série que eu tô assistindo agora, Reis, na Record, ela tá na parte do livro de Salomão, né? Fala de provérbios, enfim... Cantares, que também foi um livro que ele escreveu. E aí eu fui pegar sobre sabedoria, que tá lá no livro de Provérbios, e tem muita coisa falando de sabedoria. O capítulo 8 praticamente inteiro é sobre sabedoria. E aí, uma coisa que me chamou a atenção a sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes de abismo, quando punha o mar no seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o seu tempo. Enfim, eu vou ler até o final, tá? E folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará vida, e assim alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Sabe de quem tá falando aqui, ó? A sabedoria existe desde a eternidade. Tudo isso que eu li agora, que está descrevendo, é sobre a sabedoria. Gente, a sabedoria também é conhecida na Bíblia como Espírito Santo. Por isso que fala que aquele que pecar contra mim morrerá. Porque se tem o único pecado que diz na Bíblia, isso é um assunto mais profundo até para a gente tratar agora aqui, o único pecado que não tem perdão é pecar contra o Espírito Santo, que é a verdadeira sabedoria, é a sabedoria de Deus. Salomão pediu para Deus uma coisa, sabedoria, e ele teve. Mas mesmo assim, ele se corrompeu com tantos deuses pagãos. Ele tinha tanta sede de saber que ele quis saber sobre ocultismo. Também isso é papo para uma outra, quem sabe até uma live falando um pouco sobre Salomão. Mas o que eu quero deixar marcado aqui para vocês é que em tudo a gente tem que ter a sabedoria, até para discernir quando a gente está cansada, quando a gente está com burnout, quando a gente deve parar, quando a gente deve continuar.
Tem um outro exemplo aí de uma pessoa que eu admiro muito, de um evento que vai acontecer agora em novembro, que é o Piquenique Azul da minha querida amiga Natália Nosquese. Passou um tempo no hospital, um tempo até de descanso, que eu tenho certeza que foi de Deus para ela, e ela tá voltando aí com tudo com o Piquenique Azul. Teve também o desfile da minha amada amiga Diva Mora, a Fabi Couto, Diva Bética, que após passar por tantas perdas, continuou firme, sendo sábia, buscando a sabedoria de Deus para continuar aí com esse desfile que ajuda e apoia tantas vidas. O Diabetes On, como eu comecei falando, que evento maravilhoso. E eu junto tudo isso com uma sabedoria divina, uma sabedoria que vem do alto e uma disposição que vem de Deus para continuar levando palavras de superação e mostrando para as pessoas, né, que estão enfrentando aí algum abatimento por conta da sua condição, que se você buscar com sabedoria, você vai conseguir achar, você vai conseguir continuar o caminho, tá? E algo que hoje me fez realmente, meu copo estava enchendo de Deus. E aí ele transbordou hoje, após eu voltar de uma célula de irmãs na igreja, uma célula de mulheres, e ter um depoimento, né, ter um testemunho de uma pessoa que me tocou demais, de uma mãezinha pâncreas, contando a sua história da sua filha de 2 aninhos que tem diabetes. E depois eu falei para ela, você veio aqui e você me encheu. Como eu aprendi com o seu testemunho? Como eu aprendi que eu não devo parar, porque tem muita gente ainda, muita gente que precisa desse apoio espiritual, que precisa dessa sabedoria que vem do alto, que precisa desse discernimento que vem de Deus. Então, meu querido, minha querida, é isso. Tamo junto aí no Diabetes com Propósito e não desista nunca do seu propósito, tá bom? Não desista de buscar a sabedoria nele, tá? Então é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau, tchau.